Então, vamos dar continuidade, né, ao evento do Laboratório de Psiquiatria Translacional sobre dependência química. Agora, então, dando continuidade às nossas palestras, a nossa sequência de palestra, eu gostaria, então, de apresentar para vocês a doutora Ana Alice de Paula. Ela é médica psiquiatra pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela tem mestrado em psiquiatria e psicologia médica pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Ela tem especialização em dependência química também pela Unifesp. Ela é membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas. E ela é chefe do setor de dependência química da Santa Casa do Rio de Janeiro. E ela é diretora da clínica do Espaço Cliff. Então, com esse currículo todo, aproveitem a palestra dela, aproveitem ela, façam perguntas. E muito obrigada, professora Ana Alice, por ter aceito o nosso convite. Estou ansiosa para escutar essa palestra. Pode ficar à vontade. Obrigada, Samira, muito obrigada. Obrigada pela apresentação. Queria agradecer ao Laboratório de Psiquiatria Translacional da UESC, da Unesc. Queria agradecer também ao João Quevedo, em nome da Samira, do Eduardo, das pessoas que estão sendo muito fofas comigo. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vamos lá. Se não estiver compartilhando, você me avisa, tá, querida? Vai deixar que eu aviso. Tá indo, não? Tá indo. Ok. Perfeito. Então, vamos lá. Falar um pouquinho sobre o que a gente pode aprender com a Amy Winehouse. Para quem não conhece, a Amy Winehouse foi uma cantora muito... que teve uma trajetória meteórica e meteoricamente morreu. Preciso falar aqui um pouquinho dos meus conflitos de interesse, isso é uma obrigação. Eu fui palestrante há muito pouco tempo do Congresso BRAIN, que é um congresso também de psiquiatria, que eu recomendo às pessoas a participarem, e também do congresso da ABP, da Associação Brasileira de Psiquiatria, que vai ser agora em outubro. Também sou sócia diretora da Clínica Espaço Cliff, e isso eventualmente pode ter algum conflito de interesses. Acho que é importante a gente abrir isso. A gente lá também faz ensino para o pessoal da PUC do Rio de Janeiro. O que a gente pode aprender com a Amy Winehouse, com a história da Amy Winehouse? Vou colocar um vídeo aqui de o que é a Amy, descrita por Amy, e vou, enquanto isso, fazer por aqui o vídeo em inglês, e para quem não fala inglês, eu vou explicitar aqui ao lado. Opa, perdão. Saxophone. Bang. Fortune or so. Só para vocês saberem, isso aqui é uma espécie de cara a cara daquela coisa de associação, né? Então ela vai falar essas associações para vocês. Ops. Crap at this, aren't I? There's no right or wrong. Family. Fortunes. Alcohol. Disease. God, that was the first thing in my head. Men. Liver. Explain. I don't know. I think I still the alcohol thing. Disease, liver. Soul. So food. Sex. Money. Singing. Melodies. Rehab. No. Tudo em você era uma presença que se anunciava. Foi isso que eu escrevi no meu Facebook logo após a morte dela. Para fazer essa palestra, que eu gosto muito de dar, eu acho que a Amy Winehouse é um tratado de transtorno por uso de substâncias, eu li 3 livros, vi 7 documentários, um deles em francês, e assisti a diversas entrevistas da Amy Winehouse. Não preciso dizer que eu era fã e sou fã da Amy Winehouse até agora. E quanto mais eu via as entrevistas, quanto mais eu
eu ouvia ela cantando nos shows, mas eu entendia o que estava acontecendo historicamente com ela. E aí a pergunta que fica é, como? Como é que uma pessoa chega a esse ponto de uma morte tão dramática como a que aconteceu com ela? O que faz com que uma menina de classe média, talentosa, chegue ao ponto que ela chegou? A minha impressão é que se a Amy fosse pobre, ela seria dessas pessoas pobres, sem muito suporte social, se ela não fosse tão talentosa, ela seria uma dessas mulheres que ficam na Cracolândia, uma coisa mais ou menos assim. Para quem não conhece ela, vocês vão entender o que eu estou falando. Vamos entender como é que era a infância dela. Esse aqui é o pai dela, Mitchell Winehouse, essa é a mãe, Janice, ela bebê, o irmão Alex, e essa aqui é um papagaio de pirata que eu não faço ideia de quem é. Olha como é que ela era bonitinha quando bebê, quando criancinha. Mas esses eram os adjetivos dela. Segundo a mãe, perguntar se o comportamento da Amy era desafiador seria o mesmo que perguntar se o Papa era católico. Segundo o pai, o bebê que mais alto chorava que ele já viu. Ela tinha uma mania, quando era pequenininha, 3, 4, 5 anos, de sumir. Se escondia no shopping center, sumiu numa praça, comeu um cogumelo venenoso. Ela era uma arteira desde pequenininha. Quem era a única voz de autoridade para com ela é a avó dela, Cynthia. Muito competitiva, ela competia muito com o irmão dela. Numa festa de aniversário do irmão, ela cantava tão alto que atrapalhou a festa do irmão. No ensaio para o bar mitzvah dele, ela fazia um discurso imaginário também atrapalhando o bar mitzvah do irmão. Quem são os pais dela? Esse é Mitchell Winehouse. Era um motorista de táxi que traiu a mãe durante muito tempo, até a separação dos dois. Essa é Janice Winehouse. Ela foi muito reprimida na infância dela e fez um juramento. Não reprimir meus filhos, foi o juramento dela. A lei na casa, então, era não ter lei. Aos 9 anos, os pais se separam. O Mitchell abandona Janice para ficar com uma Jane, com a qual ele já estava traindo a mãe. E são os primeiros relatos de uso de antidepressivo. Ela engordou, você vê que ela está mais gordinha aí. E também começou a ter relatos de bulimia aos 9 anos. Aos 12, ela começa a beber. Aos 15, numa festa, que a avó dela estava vendo ela não largou o copo de bebida e a avó chega a dizer para a mãe que ela é alcoólatra. Esse foi o tratado de pedagogia da Janice Winehouse. Eu acho que é importante vocês aprenderem ele. Se você disser para uma criança não fazer alguma coisa, ela vai fazer. Então, ela tem que encontrar o próprio caminho dela, a criança. Foi expulsa de todas as escolas de ensino formal que tentou por mau comportamento. Até que aos 15 anos, a mãe, que via que ela não se dava muito bem em nenhuma escola de ensino formal, inscreveu ela nessa escola de teatro chamada Sylvia Young Theatre School. Lá ela se deu um pouco melhor e a entrevista de admissão dela, nessa entrevista ela diz o seguinte: a vida inteira fui barulhenta a ponto de me mandarem calar a boca. O único motivo que eu tinha para ser tão barulhenta é que na minha família você tem que gritar para ser ouvido. Foi saída dessa escola para outra e para outra. E nessa época existem alguns relatos de automutilação. Aos 17 anos ela conhece o empresário, a pessoa que vai ser empresário dela durante um bom tempo, Nick Szymanski. Esse Nick Szymanski faz o primeiro contrato com ela para que ela grave o álbum Frank. Esse álbum, para ser gravado, para vocês entenderem como era a Amy, ela chegava atrasada, faltava as gravações, então o que eles tiveram que fazer? Levar o estúdio até a casa dela, senão ela não gravaria. Nessa época ela diz o seguinte: descobriu uma dieta incrível, chama-se Coma e Vomite. Aos 19 anos, já com dinheiro desse contrato pro CD, pro álbum Frank, ela compra um apartamento em Camden.
Segundo o pai, ele dizia que a Amy poderia facilmente ter morado num chiqueiro e não ter percebido. Ela esqueceu uma vez a torneira da casa dela aberta e o teto desabou. Começou a fumar muito mais maconha e beber muito mais, morando sozinha. Aos 20 anos, então, o Frank é lançado e aos 21, a Amy chega na casa do pai com uma ferida na cabeça porque ela bateu com a cabeça caindo e tinha ido para o hospital. Depois de ir para o hospital, né? Ela foi para o hospital com a ferida na cabeça, chegou na casa do pai, que era empresário dela também, ficou empresariando, mediava essa relação com o Nick Szymanski, e chegou na casa dela desse jeito, com essa ferida na cabeça, depois de ir para o hospital. O que ele fez? Ele chamou os empresários dela para conversarem com ela sobre a bebida. Ela estava intoxicada de bebida quando caiu, e ele chamou, então, os empresários para conversarem com ela. Não foi ele que chamou, né? Não foi ele que falou. E aí os empresários disseram, olha, ela tem que ir para um rehab, um centro de reabilitação. E o pai disse que não precisava. Foi em cima disso que a Amy Winehouse compôs a música dela, que ficou mais famosa, que eu vou colocar aqui para vocês. They tried to make me go to rehab. I said no. Aos 21 anos, então, ela recebe o primeiro prêmio dela, o Ivor Novello, que é um prêmio inglês, ela é inglesa, né? Nesse, então, a mãe dela é diagnosticada com esclerose múltipla e a avó dela é diagnosticada com câncer de pulmão. Ela, enfim, obviamente eram as duas pessoas que davam algum suporte emocional para ela não ficou bem e foi cair nos braços de quem? Desse cara aí, chamado Blake Fielder Sibyl. O Blake era uma pessoa que tinha uma história de ter tentado suicídio aos 9 anos de idade, não tinha uma relação boa com os pais, foi meio abusado pelos pais, e aí ela resolveu que ia cuidar dessa pessoa muito frágil. Ela, que já era frágil, foi cuidar dessa pessoa muito frágil. O detalhe é que o Blake usava heroína e cocaína, e a essa época ela não usava ainda. Foi um amor à primeira vista. Um mês depois, ela já tinha tatuado o nome do Blake no peito dela, do lado esquerdo do coração, e estava obcecada por ele. A mãe ficou totalmente afastada desde o diagnóstico de esclerose múltipla, e a Amy estava meio sem trabalhar, cada dia ficava mais na cama, fazendo menos coisas, e começam a ver uns relatos de amigos de uso de cocaína e heroína na casa da Amy. Ela dizia que queria ser como o Blake. Essa é uma frase dela, eu quero estar no mesmo nível que ele, de outra forma. Ele está ali e eu estou aqui. Em 2005, o Blake voltou com uma ex-namorada dele, que tinha uma relação meio on and off, e os dois, a Amy e o Blake, se separam. E foi durante essa separação que ela compôs a maioria das músicas dela para o Back to Black, que é o CD mais conhecido dela e que rendeu a ela vários Grammys. O Back to Black é um álbum autobiográfico. Essa é uma das músicas do Back to Black. We Only Say Goodbye with Words. Cantei um pouquinho para vocês. Eu acho que vale a pena vocês investigarem essa música, que diz o seguinte: nós apenas dissemos adeus com palavras. Eu morri uma centena de vezes. Você volta para ela e eu volto a ficar de luto. Em 2006, morre a avó dela, que era aquela única voz de autoridade, e a mãe da Amy, a esclerose múltipla da mãe da Amy, piorava cada vez mais, e aí a psicóloga da mãe da Amy, os médicos, dizem que ela não pode se envolver muito com as situações da Amy. Então ela também se retrai e não fica mais tão próxima da Amy. A Amy parecia estar deprimida com a morte da Cynthia, com esclerose múltipla e com a separação do Blake, né? Ela estava namorando um cara chamado Alex. O Alex termina com ela porque sentiu um cheiro de heroína e percebeu
que ela estava usando com o Blake. Como é que o Alex sentiu um cheiro de heroína? Não sei, porque eu não sei o cheiro de heroína, não sei se vocês sabem. Mas, enfim, ele sentiu esse cheiro de heroína e aí alertou o pai. Olha, senti cheiro de heroína na Amy e eu acho que ela voltou com o Blake. E o pai não deu crédito. Isso é uma frase da mãe, depois do lançamento do Back to Black, que foi realmente um enorme sucesso. O que a fama fez foi desconectá-la mais das pessoas. Para alcançá-la, você tinha que passar por inúmeros paparazzis. Vivia sua vida como se já não estivesse conectada a ela. Perdeu qualquer contato emocional até consigo mesmo. Para vocês fazerem um exercício de empatia, eu vou dizer para vocês como é que era a essa época do Back to Black, um dia comum na vida da Amy. Você acha que está preparado para isso, mas não está, né? Como é que é isso, as pessoas todas em cima de você? Nesse então, a Amy estava cada vez mais submissa ao Blake e às drogas. No dia 6 de agosto, ela tem sua primeira convulsão, 6 de agosto de 2006, tem a sua primeira convulsão e é hospitalizada. Qual foi a causa da convulsão? Intoxicação por álcool, ketamina, maconha, heroína e cocaína. Só aí a mãe descobriu que ela se drogava. Desse hospital, onde ela foi tratada da convulsão, ela foi para um hotel Four Seasons com 2 amigas suas, são amigas de infância dela. À noite, o Blake foi para esse hotel, apareceu e ela começou a ficar muito agitada. E o que o médico disse? Que tinha sido apenas por ter usado crack. Foi aí que o pai dela descobriu que ela estava se drogando. Fecha o pano. De lá, ela vai para um rehab, um centro de reabilitação chamado Causeway Retreat, que seria impenetrável. É longe, numa ilha, e ela ficou lá com o Blake por 3 dias, porque chegou um amigo do Blake levando drogas para lá, 3 dias depois, de helicóptero. Saindo do Causeway Retreat, ela vai para um hotel. Eles têm uma briga, ela e o Blake, imensa, se lanharam todos, saiu foto em todos os tabloides. E aí, o que a gente pode dizer? A vida sem o Blake era escuridão, mas a vida com ele também. Começaram a vir vários escândalos. Em outubro de 2007, ela brigou muito com o Blake porque achou que ele estava dando em cima de uma top model. Foi presa com o Blake na Noruega porque estavam portando 7 gramas de maconha. Ela aparece na porta da casa dela de sutiã, até que o Blake foi preso. Na verdade, foi preso por obstrução de justiça, porque ele teve um conflito lá num bar e pagou porque corrompeu uma pessoa e foi preso com, eu acho que foi 300 mil pounds que ele deu. Não me lembro direito quanto que ele deu, mas um dinheiro, uma soma grande, e que claramente foi dinheiro da Amy. Com a prisão dele, seria isso um alívio? Será que ela se trataria, conseguiria ficar sem usar drogas? Aí ela iniciou um tratamento com buprenorfina, que é um agonista parcial de receptor opioide, para a dependência da heroína. Mas aí ele estava preso e ela começou com o tempo a faltar as visitas ao Blake. Ele já não era mais tão importante, ela privilegiou o uso de drogas, essa monotonia que é a dependência de drogas, né? Em janeiro de 2008, um vídeo foi divulgado pelo jornal The Sun, falando sobre o uso de crack. Ao final desse vídeo que eu vou colocar para vocês vão ver que ela acende um cachimbo de crack. A wasted talent in more ways than one. Drugged up star Amy Winehouse admits she's no good to her friends after taking 6 Valium tablets.
The singer then turns and lights what appears to be a crack pipe. In the Blake já não era mais o centro, as drogas eram. A heroína já não seria mais o único problema. O crack seria uma outra pedra a transpor. Aí ela foi internada involuntariamente no Hospital Psiquiátrico Keppel Nightingale, a propósito de uma ideação suicida. Na verdade, ela não foi por causa de uma ideação suicida, ela foi internada porque, se não tivesse sido internada, ela poderia ser presa, acusada de permitir que sua casa fosse usada para consumo de drogas e com a intenção de fornecê-las. E aí o Jeff, ela estava nesse hospital, o Jeff, aquele traficante do helicóptero, entra com drogas no hospital. Foi quando o pai fez uma lista de pessoas que não poderiam entrar para ver. Só aí que ele fez isso. Ficou poucos dias internada, isso foi a época do Grammy, que ela foi convidada, inclusive, para cantar na apresentação do Grammy, e saiu 2 dias antes do Grammy, do hospital, e os termos da saída dela foram de que ela não usaria droga alguma até a apresentação no Grammy. No dia seguinte, no ensaio, ela já estava bebendo muito. Essa aqui é a apresentação dela no Grammy, e aí vocês vão ver que no final ela fala do Blake. Mais escândalos depois disso. Num bar que ela estava, pediram para ela apagar o cigarro e ela então apagou no seu próprio rosto o cigarro. E aí ficou um conflito para a mãe, isso é frase da mãe. Por um lado, os compromissos profissionais ligavam ela à vida profissional. Por outro lado, o contato continuado com o Blake, que ela continuava ligando, mesmo ele na prisão, perturbava ela. Ela ficava na casa dela e os traficantes chegavam na casa dela, sem sombra de dúvida. Teve uma nova condução, foi para a London Clinic, essa clínica que vocês estão vendo aí, diagnosticam um nódulo e muco no pulmão e ela começa a ficar assustada. 6 dias depois, os médicos permitiram que ela saísse do hospital, depois dessa convulsão, que ela ficou internada, permitiram que ela saísse do hospital para fazer um show em homenagem ao Nelson Mandela. Imediatamente ela fumou e bebeu. E a partir daí, a vida dela era simplesmente isso. Ela, na casa dela, paparazzis em volta da casa dela ininterruptamente, seguranças na porta de casa, e de quando em quando uma visita chegava com um buquê de flores, com droga escondida dentro. A London Clinic passa então a ser um pit stop para curar ressaca. Depois disso, ela vai para um balneário chamado Santa Lúcia, em 2009, e a partir daí ela consegue ficar sem usar cocaína, crack e heroína. Embora alguns tabloides afirmem que ela ficava o tempo todo bêbada, isso é ela de 4 no chão. Volta para Londres, fica com muita síndrome de abstinência de álcool, maconha, vai a pubs, London Clinic, ficava desse jeito. Ela começa a namorar esse cara aí, eu vou dizer o nome dele já já, ela tenta ficar abstinente de álcool, tomando clordiazepóxido, mas recai, volta a beber. E começa, então, a namorar Greg Travis, esse cara que é até bonitão, e tem mais uma convulsão. No dia 17 de maio, a Amy é levada à London Clinic em coma e sai da clínica no dia seguinte. A médica dela desistiu, escreve uma carta falando do risco de morte dela. No dia 19 de junho de 2011, ela vai se apresentar em Belgrado a contragosto. Eu vou mostrar essa apresentação para vocês.
Toda vez que eu vejo, e na verdade eu já fui chamada para dar essa aula algumas vezes, mas toda vez que eu vejo essa apresentação, eu fico muito tocada, para dizer o mínimo, né? E ela, depois dessa apresentação, comenta com um amigo que deseja se suicidar. No dia 23 de julho de 2011, 10 anos atrás, a Amy morre. Um mês depois da apresentação. Ela faleceu, não foi de suicídio, não foi de overdose de cocaína, não foi de overdose de crack, nem de heroína. Ela morreu de intoxicação alcoólica. Os níveis de álcool encontrados no sangue dela, de 416 miligramas por mililitro, demoraria 20 horas para metabolizar essas 416 miligramas por mililitro, e ela foi encontrada muitas horas depois. O que a gente pode aprender, então, com a Amy Winehouse? Eu costumo dizer isso, que a Amy é um tratado de dependência química, e a gente poderia fazer um curso inteiro, porque ela usou todas as drogas, e poderia fazer um curso sobre síndrome de abstinência, com toda a história de uso de drogas que eu aprendi. Perguntas. Será que ela teria morrido se não tivesse ficado famosa? Ou se não tivesse namorado Blake? Ou se não tivessem os pais se separado? Ou se tivesse se tratado de forma mais abrangente depois da separação dos pais? A gente não sabe, né? Nunca vai saber. Quais são os diagnósticos da Amy? Transtorno de personalidade borderline e transtorno, a minha hipótese diagnóstica, né? Eu não posso diagnosticar a pessoa que eu não conheço, mas por todos os relatos de automutilação, a instabilidade dela já desde criança, não sei se ela é bipolar ou não, mas enfim, no mínimo borderline ela era. Transtorno por uso de álcool, cocaína, crack, maconha, nicotina, opioide e benzodiazepínicos, provavelmente. Falando um pouquinho sobre o usuário de crack, um colega meu, Félix Kessler, que inclusive falou aí no simpósio de vocês, ele diz que o usuário de crack é um paciente na UTI, e de fato é. Há uma redução do volume do núcleo accumbens, que é onde há a liberação de dopamina, e o usuário do crack tem uma fissura, uma saliência para o uso de drogas muito grande. O crack é muito neurotóxico. Então, eu acredito que a Amy já tivesse uma neurotoxicidade, algum déficit cognitivo, acredito, depois do uso de tanta droga, alguma lesão cerebral. E aí vem o papel da testagem neuropsicológica no tratamento da adicção. Primeiro, para ver a disfunção executiva, que obviamente a Amy tinha, mas também ver o déficit cognitivo, que ela seguramente tinha também, e até propor uma reabilitação cognitiva. O que eu aprendi com o caso da Amy Winehouse? Aprendi a dizer que, para alguns familiares de pacientes meus, vocês estão fazendo com esse paciente o que os pais da Amy Winehouse fizeram com ela, dizendo para sair para um evento, para um show, para outro. Lá na minha clínica, no Espaço Cliff, a gente, de quando em quando, recebe pacientes famosos e políticos e tudo mais, e sempre existe uma pressão da família e do paciente para sair, porque tem um show, porque tem que estar em Brasília, porque tem que não sei o quê. E isso é um grande erro, a gente ceder a esse tipo de pressão. Paciente famoso tem esse tipo de problema, né? O que mais a gente pode aprender? Que o tratamento psiquiátrico da Amy deveria ter começado na adolescência, e digo mais, na infância, quando ela já tinha problemas de aprendizado. Que o tratamento da dependência química não deveria ter se iniciado quando ela foi para o rehab pela primeira vez, mas quando ela começou a abusar de maconha e de álcool. Que a negação dos pais é uma arma contra o paciente. Existe um contínuo do status de uso de drogas, desde cuidar da saúde física, social e mental,
progredindo para um uso nocivo até um transtorno por uso de substâncias, e também existe um contínuo no cuidado com o uso de drogas. A gente pode aprender que transtornos de personalidade são fatores de risco para a dependência química e complicadores do prognóstico. Que a gestão de centros de reabilitação tem uma imensa responsabilidade com a vida das pessoas, a não permitir que entrem com drogas. Que redução de danos pode ser manutenção de danos. No caso da Amy, ela fez uma redução de danos. É possível até que ela tivesse morrido mais cedo do que morreu, mas ela acabou morrendo de álcool, da redução de danos dela. Que a crença de que álcool não é droga é um imenso vetor para recaídas. No caso, o álcool, ele foi um vetor para recaídas. Ela, quando foi fazer o Grammy, a primeira coisa que ela fez foi beber, né? E para a gente falar um pouquinho de algumas teorias que a gente pode entender como sendo pilares para um tratamento de dependentes químicos. A teoria do controle social, a necessidade de monitoramento e supervisão, é uma coisa que a gente usa muito lá na minha clínica, que é acompanhamento de enfermagem para monitorar onde quer que o paciente esteja, supervisão, monitoramento com testagem toxicológica, bafômetro, etc. Envolvimento em atividades protetoras, o que a Amy não teve, atividades como, por exemplo, religião, exercícios físicos, alguns cursos com indivíduos que não usam drogas, e aí vem a terceiro pilar, que é a modelagem positiva, que aquele paciente possa aprender e ter como modelo de comportamento indivíduos que não usam droga e que estão felizes e que está tudo bem. E, obviamente, prevenção de situações de risco. O oposto de adicção não é sobriedade, o oposto de adicção é conexão. E é nesse princípio que esses 4 pilares se organizam para o tratamento. O que eu faria diferente no tratamento da Amy Winehouse? Eu reverti o tempo. Mudaria o curso da história. Mas isso eu não posso mais fazer. Esse é meu Instagram, é o Instagram da minha clínica, o site da minha clínica, e esse é meu telefone, se vocês quiserem falar comigo. Eu sou muito boa de WhatsApp. Hoje em dia, então, com a pandemia, a gente usa o WhatsApp o tempo todo. Bom, é isso. Agradeço mais uma vez ao convite. Vamos lá. Deixa eu parar aqui a apresentação. Então, professora Analice, tá tudo certo, eu tô falando? Acho que sim, né? Acho que sim. Então, gente, que engraçado, eu tô mais nervosa online. Eu não sou nervosa, eu não sou envergonhada, eu estou mais nervosa online do que no presencial, gente. Então, professora, muito obrigada pela palestra, eu não consegui nem piscar. Foi uma palestra muito interessante, triste, mas muito interessante. E como eu quero que a professora continue falando mais um pouquinho, que eu adorei a fala da professora, eu queria que a professora falasse um pouquinho mais sobre essa questão da cognição e da recuperação. O quanto isso vai influenciar depois na recuperação, esses danos que as drogas vão causando ao longo do tempo e essa perda cognitiva que vai acontecendo, e depois o que isso vai influenciar lá na recuperação. A professora pode falar mais um pouquinho para a gente. Obrigada, querida. Obrigada pela oportunidade de responder a você. O que acontece? As drogas, por uma intensa descarga glutamatérgica, elas são neurotóxicas. No caso da cocaína, do crack, da heroína, todos eles. Existe uma descarga muito grande e leva a uma neurotoxicidade. Uma lesão cerebral, que não é uma lesão em patologia anatômica, mas é uma lesão funcional cerebral, inclusive uma lesão anatômica. Você viu lá que o crack existe diminuição de núcleo accumbens, pode haver diminuição de hipocampo, uma lesão efetiva, né?
O que acontece? Quando o indivíduo tem uma diminuição na sua cognição, algum distúrbio cognitivo, a possibilidade, porque todo o tratamento da dependência química, ele é feito como se fosse uma fisioterapia cerebral, né? Assim, você estimula o córtex pré-frontal a inibir as suas ações e, a posteriori, você pode ir colocando aos poucos o paciente em contato com situações de risco e aumentando a saliência para outros estímulos que podem ser prazerosos. Agora, isso demora tempo, né? Porque para diminuir essa saliência para droga, isso demora 3 meses ou mais. E é um processo. Mas, enfim, como é que você vai poder fazer uma fisioterapia no córtex pré-frontal através da cognição, levando um paciente a se dar conta de que ele tem consequências com o uso de substâncias, motivá-lo para ele se lembrar dessas consequências, lembrar do que são situações de risco, situações gatilho, que possam dar a esse paciente um desejo mais intenso de usar substâncias, se a memória desse paciente está prejudicada, se a atenção desse paciente está prejudicada. Então, assim, não adianta muito você colocar um paciente com um transtorno cognitivo, com uma dificuldade cognitiva, no mesmo escopo de tratamento que todos os outros pacientes. Ele precisa, antes de qualquer coisa, fazer uma reabilitação cognitiva, que é um outro tipo de fisioterapia cerebral para a cognição, para que depois ele possa aprender todos os elementos que são fundamentais para lograr a abstinência. Muito obrigada, professora. Outra pergunta. Aqui nessa palestra tem vários alunos de várias áreas das ciências da saúde. Nós temos educadores, profissional de educação física, a gente tem nutricionista, a gente tem fisioterapeuta, a gente tem psicólogo, a gente tem várias áreas aqui. Esse evento é bem multidisciplinar, assim. Eu queria que a professora falasse um pouquinho para a gente, assim, a importância de todas essas áreas, assim, o nutricionista, o enfermeiro, o profissional de educação física, o psicólogo, só para a gente fechar, porque a gente não tem mais tempo, mas só para a gente fechar essa palestra com chave de ouro, tentando contemplar, então, todas as profissões. Eu já disse para você que eu tenho uma clínica no Rio de Janeiro, e a gente tem uma equipe multidisciplinar nessa clínica. Então, a gente tem tudo isso, né? Enfermeiro, nutricionista, psicólogo, professor de educação física, professor de yoga. E eu trabalho com equipe multidisciplinar há muitos anos, muito antes de ter essa clínica para tratamento, para reabilitação de dependentes químicos. É uma clínica psiquiátrica também. A gente é referência em psiquiatria e dependência química. Qual é o papel de cada um, né? Por exemplo, educador físico. Eu estava agora mesmo revisando o papel do exercício físico aeróbico na diminuição do craving, da fissura para usar cocaína e outras drogas, porque a liberação, ativação do sistema endocannabinoide, anandamida. Então, o exercício físico tem um papel na recuperação, não apenas pelo vigor físico, como também por liberação de endocannabinoides. Então, isso é fundamental. Uma outra questão, a importância da nutrição, a Juliana Cury entrou aí, uma outra questão que é a importância da nutrição. Alguns pacientes, eles entram desnutridos, né? A Amy, por exemplo, se você viu em alguns dos vídeos dela, ela estava desnutrida. Então, é importante um profissional de nutrição para possibilitar a nutrição. Eu tive um paciente, eu vou dar esse exemplo para vocês, que ele gostou tanto do trabalho, ele foi internado, gostou tanto do trabalho da nutricionista com ele, que ele acabou fazendo faculdade de nutrição. Ele era um paciente que gostava muito de cuidar do corpo, uma coisa que não tinha nada a ver com o uso de crack dele, ele era dependente de crack. Ele acabou, então, sendo nutricionista. Os enfermeiros, qual é o papel? Bom, numa clínica, a gente não precisa nem citar que eles é que fazem o grosso do trabalho todo. E a gente tem um grupo na clínica, um grupo de WhatsApp, que tem toda a equipe
envolvida. E os enfermeiros são os que ouvem os pacientes conversando entre eles. Então, eles acabam levando para nós, da direção, um outro olhar. Fora o papel dos enfermeiros, por exemplo, no acompanhamento de enfermagem de pacientes quando estão começando a sair da clínica para poder ter mais contato com o mundo externo. E agora os psicólogos. Esses são fundamentais. Na verdade, assim, eu não seria nada na minha vida se não fossem os psicólogos. Eu tenho 2 sócias, Elizabeth Carneiro e a Sabrina Presman, as 2 psicólogas. Então, eu cresci na minha vida profissional junto com elas, que cresceram junto comigo. Então, eu não sou nada sem os psicólogos. E muitas vezes os pacientes, quando vêm a mim uma primeira vez, e eu tenho atendido muito online também, por causa da pandemia, e aí atendo gente do Brasil inteiro, mas enfim, os pacientes, quando vêm a mim a primeira vez, muitos deles querem, deixa eu continuar a fazer com você, encontrar com você semanalmente. Eu digo, olha, eu posso, sim, fazer o seu tratamento, mas um psicólogo vai ter muito mais técnica, porque estuda só isso. Eu estudo psiquiatria, eu estudo dependência química, eu sei medicar muito bem, eu sei a teoria da assistência psicológica a usuários de droga, mas eu definitivamente não vou saber tanto quanto uma psicóloga te ajudar na sua terapia. Às vezes os pacientes insistem em ficar comigo e eu fico com muito prazer, eu adoro fazer esse acompanhamento, mas eu prefiro quando psicólogos fazem isso. Ai, que legal saber disso, assim, no laboratório a gente tem uma equipe bem multiprofissional, assim mesmo, a gente tem, os alunos também são das várias áreas das ciências da saúde, e a gente gosta muito disso, a gente gosta de integrar, e é bom escutar também de outros profissionais de outros estados, para ver que de fato isso é importante, né? Você sabe que eu esqueci de um outro papel nessa equipe multidisciplinar, que é o papel do acompanhante terapêutico, que muitas vezes são estudantes de psicologia que fazem esse acompanhamento terapêutico. A gente tem um acompanhante terapêutico excelente, então eu não posso esquecer de citar isso, porque é extremamente importante. Professora, eu acho que a gente tem tempo para mais uma perguntinha. E daí, teve uma aluna que perguntou assim, na reabilitação, o tratamento farmacológico ele é contínuo? E depois que o paciente se recupera, não sei se se recupera, consegue voltar para a sociedade, o tratamento farmacológico ele continua? Tratamento farmacológico é uma perna, eu não citei isso, né, porque senão eu ia ter que falar, a EMI é tão complexa que a gente tem que falar do tratamento farmacológico para tudo, né, mas assim, existe tratamento farmacológico, por exemplo, para dependência de opioides, a gente tem buprenorfina, metadona, tem naltrexona, que também pode ser usada para dependência de opioides, naltrexona é usada para dependência de álcool, camprosato, disulfiram, para síndrome de abstinência alcoólica, o clordiazepóxido, outros benzodiazepínicos, para metanfetamina, para crack, infelizmente não existe nenhum tratamento com comprovação pelo Food and Drug Administration, nem pela Anvisa. Mas a gente também usa, eventualmente, outros agentes estimulantes do sistema nervoso central para diminuir a síndrome de abstinência. E essas medicações, a buprenorfina, a naltrexona, que eu falei para você, assim como para dependência de nicotina, a gente pode usar adesivo de nicotina, pode usar a vareniclina, a bupropiona, são tratamentos que não somente tratam a síndrome de abstinência, mas também fazem prevenção de recaídas. Então, assim, você pode utilizar, no caso da dependência de nicotina, de 3 meses até um ano, todos eles. Você pode usar até um ano ou mais. Eu tenho pacientes meus que usam disulfiram, dependentes alcoolistas, que usam disulfiram anos e anos depois. Eles se apegam àquele negócio como sendo... Eu tenho uma paciente que eu já falei para ela 50 vezes para parar de usar disulfiram, mas ela não larga de jeito nenhum. Ela já está abstinente há muitos anos, ela não larga de jeito nenhum. Eu tenho outro também que não larga o disulfiram. Eu citei disulfiram por causa disso. Mas outros pacientes, por exemplo, que fazem redução de danos e que também pode ser uma possibilidade. Eu falei que redução de danos pode ser manutenção de danos, mas nem todos os pacientes querem realmente ficar abstinentes, e você pode usar essas, por exemplo, naltrexona,
como uma forma de redução de danos, para o paciente reduzir o consumo de bebida alcoólica. Enfim. Às vezes o paciente mesmo acaba querendo para poder se proteger, assim, né? Isso aí. E que interessante isso. É. E, então, professora, muito obrigada. Tem um aqui que perguntou se na Santa Casa tem residência e se a professora poderia passar o e-mail de lá, porque o pessoal está aqui interessado em fazer residência lá. A gente não tem residência na Santa Casa, a gente, na verdade, nesse momento o serviço está fechado da Santa Casa por causa da pandemia e a gente não tem residência lá. Ah, tá bom, então, professora. Muito obrigada mais uma vez pelo aceite, essa fala foi muito boa. Foi muito gostoso escutar a professora, foi muito boa as respostas também, então muito obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês. Obrigada ao João Quevedo também por ter me convidado para esse evento, obrigada a todo mundo aí que está na organização, vocês foram maravilhosos.